Aleluias, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor Jesus, maravilhoso, bondoso, misericordioso, né? As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas hoje, né, irmãos? Nós podemos chegar ao Senhor com base nessas misericórdias e na palavra dele que diz que as misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, né? Então nós podemos invocar o seu nome, Senhor Jesus, santo é o Senhor, entrar com ações de graças diante do Senhor, né? Senhor Deus, muito obrigado por tudo, agradecendo as coisas, as misericórdias e a bondade do Senhor, né? E nesse ato de comunhão, o Senhor vai nos iluminando, né? E aí, se o Senhor nos mostra algo que nossa consciência está maculada, aí nós confessamos ao Senhor, Senhor, de fato tem aquela coisa, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Lava no teu precioso sangue, Senhor Jesus. Eu quero ser livre disso, né? E eu quero ir diante do Senhor, eu quero ir em direção ao Senhor e deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que na frente estão, né? Eu avanço para o alvo, para a coroa, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero reinar com o Senhor Jesus, né? No reino que há de vir, né? Nesse reino milenar, nesses 1000 anos. Então, quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, né? Assim que João vai falar, né? Nos versos que nós lemos anteriormente aí. Então, esse é o processo da santificação da nossa alma, né? Da transformação, né? Então, nós precisamos nos aprontar, não é isso? Então, nós vimos a parábola das 10 virgens, que é o crescimento de vida, né? O crescimento do Espírito Santo em nós. Deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, vontade e emoção, nos libertar de várias coisas. E permitir também que quando essa vida crescer, essa vida vai fazer obras, né, por si só, automaticamente, porque nós vamos ser luz, né, e vamos iluminar e vamos salgar, não é isso? Então, nós vemos que o Senhor nos chamou para ser luz e para salgar, não é verdade, irmãos? Vem aqui em mente aqui um texto lá de Marcos 9, vamos abrir lá rapidamente, Marcos 9, lá para o versículo 49, por ali. É quando o Senhor Jesus fala, olha, vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não é verdade? Nós devemos iluminar e salgar. O sal, ele tem sabor, né? Ele traz sabor às coisas. O sal também, ele serve para eliminar os germes, não é verdade? Então ele segura ali para as coisas não apodrecerem, né? Então esse mundo, sem a luz do mundo, sem o Espírito Santo, sem as pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito, esse mundo já era para apodrecer há muito tempo. Então o que está segurando ele de fato são os irmãos que estão vencendo, né? Que estão iluminando, que estão salgando. Mas quando nós saímos daqui, esse mundo vai de mal a pior. Né? O período da grande tribulação vai ser a meia-noite, né? Vai ser o ápice da escuridão. Vamos nos aprontar, né, irmãos? Para nós sempre estarmos orando e vigilantes, né? Vigiai e orai, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora qual o nosso Senhor vai voltar. Vamos abrir lá rapidamente, Marcos 9, lá para o versículo 49. Cada um será salgado com fogo. Por que ele fala que cada um será salgado com fogo? Porque no 50 ele fala o seguinte, ó, o sal é bom, mas se o sal se tornar sem sabor, insípido, né? Como nós vamos fazer para restaurar o sabor desse sal? Né? E ele fala, olha, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Né? Mas a pergunta fica, se o sal perder o seu sabor, como que nós vamos restaurar o sabor desse sal? Aí no versículo 49 ele fala, olha, cada um será salgado com fogo. Né? Então o Senhor permite fogo, o Senhor permite tribulações, o Senhor permite essa alta temperatura vir, né, para nos salgar, porque essa alta temperatura tira as impurezas, né? Tira as impurezas que foram misturadas com sal, né? Se o sal, que é um elemento químico, ele for misturado com outras coisas, ele vai perder o seu sabor, ele deixa de ser original, deixa de ter a sua aplicação original e não vai servir para nada, né? Outros textos dizem o seguinte, que pelo contrário, vai servir para ser pisado pelos homens, né? Então nós somos luz, né? Sal da terra, nós não fomos feitos para ser pisados pelos homens, né? Sem que o sal tenha esse sabor, esse valor, né? Tá certo que os homens eles pisam nas pérolas, né?
Os porcos, eles pisam nas pérolas, eles rejeitam o evangelho, né? Eles matam os profetas do Senhor. Mas por quê? Porque eles sentiram o gosto do sal. Só que eles não querem, né? Agora, o pior é eles não sentirem o gosto do sal e nem nos perseguirem, né? E tanto faz, tanto fez, né? O que não salga. E o que o Senhor vai fazer? Todavia, será salgado como fogo. Então, glória a Deus pelas tribulações, porque elas tendem a fazer com que o sal volte a ter sabor, né, irmãos? Então, nós estamos falando sobre cruz. Então, nós não podemos fugir da cruz do Senhor. É a palavra do Senhor que vai nos salgar de fato, né? A palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, o caminho do Senhor, ele nos leva à cruz, não tem outro lugar. O Senhor Jesus, ele foi para lá e ele fala, olha, não convém o servo ser maior do que o seu Senhor, convém o servo ser igual ao seu Senhor, exatamente igual. E foi para isso que Jesus veio, né? Para nos mostrar o caminho, para restaurar a imagem de um homem vencedor. E é falado em vários lugares, né? 2 Coríntios 3, 17, 18, que fala, olha, o Espírito Santo ele quer nos transformar na mesma imagem do Senhor. Lá em Romanos 8, 29 é falado que nós vamos ser conformados à mesma imagem do Senhor Jesus, né? Ele é o primogênito entre muitos irmãos, não é verdade? Então, a cruz não temos como fugir, né? A própria palavra do Senhor, o próprio ensinamento do Senhor, aonde o Senhor pisou, né? Todos os passos do Senhor Jesus nos levam a morrer para nós mesmos, a ser esvaziado de ego, a ser perseguido, né? A ir para um caminho de cruz. Não tem como. Então, glória a Deus, porque a sua palavra vai tirar todo o orgulho nosso, né? Nós estamos nesse processo. Esse processo pode demorar, pode ser longo, vai depender da intensidade da luz que está sobre nós, né? É assim como uma planta, né? Para ela crescer, precisa de luz, precisa de água, né? É preciso de recursos. Vai depender do tanto de recursos que nós estamos tendo. Se nós estamos chegando ao sol da justiça de fato, né? Se nós estamos estendendo as nossas raízes para os ribeiros de águas, né? Lá em Jeremias 17, né? Vai falar sobre os ribeiros de águas, que aquele que está com o Senhor mesmo, sendo alimentado, pode vir qualquer tipo de tribulação, que as suas folhas continuam verde, e no ano da sequidão, ele não se turba, né? Porque ele não deixa de dar o seu fruto nem no ano da sequidão, né? As suas folhas sempre ficam verdes. Lá em Salmos 1 também fala isso, bem-aventurado aquele que não senta à roda dos escarnecedores, né? Porque dá o seu fruto ao seu devido tempo, tudo que faz prospera. Por quê? Porque é a vida do Senhor que está ali, né? Então, irmãos, a cruz não tem como nós fugirmos dela. E nós falamos, olha bem, nós falamos sobre a serpente de bronze lá em Números 21, né, no áudio passado. E se você prestar atenção, nos versículos posteriores ali, vai estar falando o seguinte, que o Senhor falou com Moisés, olha, agora reúne o povo, porque eu vou dar um poço de águas para eles beberem, né? O Senhor trouxe as águas para eles, né? Por quê? Porque eles estavam numa situação de morte, onde que a serpente estava matando eles ali. Mas aquele que cresce, que olhasse, no ato que Moisés fez, foi o quê? Pegar a serpente, colocar numa haste e levantar, né? Mostrando que Cristo crucificou nossa carne. Aquele que olhasse para aquela serpente crucificada, ele seria curado, né? Do veneno da serpente. E aí, aquele que olhou, ele ficou vivo. Aquele que não olhou, morreu. Aquele que olhou, ele teve, vamos dizer assim, a sua carne crucificada ali. E o que acontece? Ele experimentou vida. Então, quando a nossa carne é crucificada, né? Que foi a analogia ali da serpente na cruz, né? Que Moisés fez. Ele teve uma situação de vida. Ele viveu novamente porque o veneno saiu dele. E outra coisa, ele experimentou da água do Senhor, né? O Senhor deu água para ele, foi o episódio depois, logo em seguida. E é isso que o Senhor nos faz hoje. O Senhor Jesus, lá em João 3, versículo 14, ele falou, assim como Moisés levantou aquela haste lá com a serpente, o Filho do Homem há de ser crucificado da mesma forma, né? Por quê? Porque ele estava crucificando todo o veneno da serpente que está em nós, representando que todo homem foi crucificado com ele ali, né? E o que acontece? O Senhor promete depois rios de água viva, né? Mesma coisa, mesma analogia. O Senhor falou, opa,
foi vivificado pelo Senhor Jesus, porque pelo aquilo que o Senhor Jesus fez, foi, então vai beber da água do meu espírito. Então é isso, irmãos, nós estamos falando, né? Sendo vasos desentulhados para que a água do Espírito esteja em nós, para que possamos beber dessa água, não é verdade? Assim como a mulher samaritana foi até o poço e falou, Senhor, me dê da água da vida, né? O Senhor falou, essa água se eu te der, você nunca mais terá sede, não é verdade? Então essa água, essa sede que nós temos, essas coisas do mundo, né? Sede de orgulho, ele vai tirar toda essa sede nossa, porque o Espírito Santo nos leva a mortificar todas essas coisas, amém? Então nós devemos lutar pelas coisas do Espírito, glória a Deus, irmãos. E aí, nós temos lá João capítulo 12, versículo 24, que diz o seguinte: se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se esse grão de trigo que caiu na terra, se ele morrer, ele produz muitos frutos, né? E nós vemos que o seguinte, o Senhor Jesus, ele é esse grão de trigo, né? Ele veio à terra, caiu aqui, morreu, e o que ele fez? Ele deu muito fruto, ele produziu vários grãos, né? Quando ele estava na terra, ele estava limitado, porque o seu espírito não podia ser nos dado, porque estava no próprio Senhor Jesus e precisava ter essas experiências de morte, ressurreição, né? Só que quando ele morreu e ressuscitou, depois ele deu o seu espírito. E hoje, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pode estar em várias pessoas, né? O próprio Senhor Jesus, ele deu muito fruto. O seu espírito pode estar em mim, em você, né? E essa palavra serve para nós também no que tange o seguinte: se nós que somos uma semente, né? Toda semente tem uma camada espessa, uma camada grossa, que essa camada grossa ela precisa morrer, porque dentro da semente tem a sua vida, né? Enquanto essa camada grossa ela não morrer, não apodrecer, né? Não desaparecer, a vida não pode sair, né? A vida não pode manifestar. E é o que o Senhor Jesus está falando: olha, se nós não morrermos, né? Se essa camada espessa não sair de cena, não sair da frente, ou seja, nosso ego, a nossa vida da alma, que é uma vida psíquica, né? Que foi danificada por Satanás, nosso eu, nossa mente, vontade e emoção, que é uma vida paralela, que foi instalada nessa mente, nessa vontade e emoção, uma vida paralela, concorrente à vida de Deus. Se essa vida não for crucificada, não for morta, dia após dia, porque todo dia ela tenta se manifestar, né? Não pode ser manifestada a vida de Deus, né? Então, se você continuar aí no versículo 25, 26, 27 aí de João 12, ele está falando, olha, aquele que não odeia a sua vida neste mundo, o Senhor pega pesado, né? Aquele que não odeia a sua vida neste mundo, não é digno de mim, né? Por quê? Porque nós vivemos um sistema que foi feito por Satanás, o qual envolve indústria, a própria religião, entretenimento, né? Cultura, várias outras coisas, né? Porque Satanás ele sabe o que pode, cada aresta do nosso coração pode ser presa dentro de um sistema maligno dele, não é verdade? E o Senhor quer nos colocar fora desse sistema. E o próprio Senhor Jesus ele vai até mais além e fala assim: ó, aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim, né? Porque o nosso amor natural, ele tende a falar, tadinho das pessoas, não sei o que e tal. Tenta passar a mão na cabeça de uma certa forma, desde que não vá contra a palavra do Senhor, né? Tudo bem. Agora, se começarmos a esbarrar em conceitos, em princípios que vão contra a palavra do Senhor, e o Senhor vai nos perguntar: você quer amar mais o seu pai, sua mãe e os seus filhos do que cumprir essa palavra que eu coloquei para você? Você então não vai ser digno de mim, né? Então, e Satanás ele é astuto, ele nos prende nessas coisas, né? Então nós temos que crucificar o nosso eu. E a cruz, de fato, são as palavras do Senhor Jesus, irmãos. Então nós temos que conhecer as palavras do Senhor Jesus, né? Lá em Apocalipse, capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e o 2, veja bem. Aqui está falando para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes significa o protestantismo. Foi quando Lutero, ali em 1517, né,
ele colocou as 95 teses aí na igreja lá da Alemanha e desvinculou com a igreja romana, né? E em 1450 houve a imprensa, então o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? Então a partir daí a Bíblia caiu novamente na mão do povo, porque desde o ano 300 e poucos lá, que ela começou a ser retirada do povo, né? Então veja bem, ficou aí uns 1200 e poucos anos aí sem o povo ter direito à Bíblia. E se tivesse direito à Bíblia, tivesse com a Bíblia na mão, era considerado, podia correr o risco de ir para a forca, né? Porque somente o alto clero podia ter as coisas da Bíblia. Você não podia falar da palavra do Senhor, né? Então isso foi uma opressão que a Igreja Católica colocou na Idade Média aí. Então foi por isso esses abafos aí que começou a surgir esses reformadores, né? Só que eles reformaram partes da palavra do Senhor, né? E a maior parte ainda estava por ser reformada e não foi reformada, né? E é quando o Senhor Jesus ele diz para a igreja de Sardes o seguinte: olha, vocês têm nome de que vives, mas está morto. Vocês estão mortos, porque não há vida ainda, não há vida, não estão cumprindo a palavra, não houve a cruz por meio da palavra, né? Tem que praticar a palavra vai te levar para uma cruz, né? Então, se não está sendo crucificado com Cristo por meio da palavra, está morto ainda, porque tem que morrer para ressuscitar. Está morto para com o Senhor, precisa estar ressurreto para com o Senhor, né? Então, ele fala o seguinte, ó, no versículo 2: ser vigilante, confirma o restante das coisas que está para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Pai. Então as obras, elas têm que ser feitas por meio do Espírito Santo, não na força do nosso próprio braço, senão são obras imperfeitas, né? Para ser obra perfeita tem que ser feita por meio do Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo agir, essa camada, vamos colocar como se fosse uma semente, né? Nós, como uma semente, nós temos que ter essa camada espessa aí que está na frente, essa camada grossa, ela tem que ser apodrecida e desaparecer, e morrer e cair, para liberar a vida do Espírito que está dentro dela, dessa semente, né? Então nós temos que cumprir as palavras do Senhor. O Senhor Jesus está falando sobre isso aqui, eu tenho que cumprir isso aqui, e o Senhor vai te dar graça para cumprir aquilo ali, né? E o que acontece? Por mais que haja sofrimento, devemos cumprir, porque nós vamos morrer, vamos estar mortificados por nosso eu, aquilo ali vai estar machucando o nosso ego, mas vai estar nos matando para liberar a vida do Senhor, e aí o Senhor vai começar a agir, vai respirar em nós, e vai produzir algo, e aí vão ser obras perfeitas. Então, quando ele está falando assim, ó, ser vigilante e confirma o restante das coisas que estão para morrer, é porque tinham várias obras que estavam sendo feitas sem ser obras em cima da palavra de Deus. Então ele fala, olha, vocês agora têm visto e ouvido, não é isso que está dito aí? No versículo 3, ó, lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda e arrepende-te, né? Por que tem visto e ouvido? Porque agora a Bíblia caiu na mão do povo, novamente, né? Então, recebeste e ouviste. Vigie, porque senão eu vim como ladrão, e não saberá a hora que virei sobre ti. E é isso que o Senhor está falando. Se nós não formos mortos pela palavra do Senhor, se a palavra do Senhor não nos mortificar o nosso ego, né, o Espírito nunca vai se manifestar em nós, né? Então nós vamos continuar sendo, nós nos enganamos, nós vamos viver de religião, porque a religião ela tem vários princípios, mas tem todo um conteúdo enlatado que nos proporciona prazer, mas que nos distancia da palavra do Senhor. Nós vamos estar vivendo de religião, né? E o Senhor fala, olha, todas essas obras que vocês estão fazendo aí, tudo morta, né? Porque não foram obras praticadas por meio da palavra, o que a palavra fala, né? João fala que 3 é que vão, onde que está falando isso? Que vão ser testemunho a favor ou contra nós, né? Vamos ver aqui, ó, 1 João, capítulo 5, versículo... 1 João capítulo 5, versículo 6, 7, cadê? Isso, versículo 7. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Tá vendo? Os 3 são que dão testemunho no céu.
vão testemunhar, né? O Pai, né, o próprio Senhor, a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, o verbo encarnado, né? E o Espírito Santo. Estes três são um. Quando chegarmos lá, a palavra vai dar testemunho. Opa, eu estive nesse homem aí, ó, nessa mulher aí. Eu sou a palavra, eu estive nele. Esse está aprovado. Ele praticou as palavras. E o Espírito Santo vai falar, opa, eu consegui fazer obras por meio desse aí, ó. E o Pai vai falar, ô meu filho, entra para gosto do seu Senhor, né? Então nós vamos ser galardoados no seu reino, vamos ter galardão. Em Gálatas capítulo 2, lá 19 e 20, fala o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja bem, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? É muito bonito a gente falar isso, mas tem que ser uma realidade, né? Tem que ser uma realidade. Para Cristo viver em mim de fato, eu tenho que sair de cena, né? Então eu tenho que cumprir a palavra. Nada vai ter autoridade contra as coisas de Satanás, a não ser a palavra de Deus, né? Então tem que estar nela. Só assim Satanás vai fugir. O que significa levar a cruz, né? Levar a cruz. Ela não é... Levar a cruz não é o seguinte, não é quando você é acamado de uma enfermidade, não é quando vem uma desgraça repentina, não. Por quê? Porque essas coisas a gente não consegue evitar, né? Elas foram impostas sobre nós. Mas a cruz é algo que nós podemos evitar, né? Se a gente quiser, a gente pode evitar a cruz, não é isso? A cruz não é uma coisa imposta. O Senhor Jesus diz, ó, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, se quiser ir após o Senhor, né, vai ter vida, né? Mas ele coloca essas condições, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem amar a sua vida vai perder a sua vida. Né? Você pode se amar, ter seu amor natural por você mesmo e não pela palavra do Senhor. E aí o que acontece? Você não quer sofrer, porque a palavra do Senhor vai te fazer sofrer, né? E aí o que acontece? Você ama você mais você mesmo do que amar a própria palavra. Então você não ama o Senhor, porque você ama mais a si mesmo. Porque lá em João 14 fala, né? Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Guardar é praticar, esse que é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, aquele que está praticando a minha palavra, esse vai ser amado por meu Pai. E Jesus fala, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então o Espírito Santo vai se manifestar por meio da sua vida, se você praticar de fato a palavra do Senhor. Mas o que acontece? As palavras do Senhor geram tribulação, te leva para a cruz, vai te salgar, né? Salgado pelo fogo, vai ser perseguido, vai ter uma série de coisas que vai te fazer sofrer, né? Nós não podemos enganar os irmãos. A palavra te faz sofrer. Mas quando você de fato foi crucificado e passou pelas provas e foram aprovadas, né? Você passou por uma situação de morte, aquilo vai ser uma situação depois de ressurreição, vai ser uma situação de vida, para você ter vida com o Senhor e regozijar, ter fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Esse monte de coisas. Você tem que passar por uma situação de morte pela qual a palavra vai te levar para a cruz. Você morre junto com o Senhor de fato, posiciona junto com o Senhor e aí você ressuscita com o Senhor. Então, para ter essa situação de vida, tem que passar pela situação de tribulação, não tem como, né? Então, a cruz é algo que você pode evitar, né? Então, mas você voluntariamente, por causa do Senhor Jesus e pela glória do Senhor Jesus, você continua em obediência a Cristo, né? Então, a cruz ela não era um assunto superficial para os 12, ela não era de forma nenhuma, né? Eles chegaram a experimentar a morte por meio de crucificação de fato mesmo. A maioria deles ali foram crucificados, né? Sofreram violência por serem cristãos, né? Essa violência eles poderiam evitar se eles fizessem algum acordo, mas não. Eles resolveram levar a cruz de fato. Então eles não quiseram evitar, né? Só que a moda de hoje é o contrário, né, irmãos? O crente ele evita o sofrimento. Você passa em frente a algumas instituições, organizações religiosas, você vê umas placas assim, ó, com o seguinte slogan: pare de sofrer. Pare de sofrer. Né? É engraçado porque logo quando o Senhor Jesus ele chama Paulo, né? E Paulo está ali cego e tudo mais, o que acontece? O Senhor Jesus aparece para Barnabé também e fala assim, ó, vai lá e busca, agora não lembro, acho que é Ananias, né? Ananias, vai lá e busca Paulo, né?
Aí falou, mas senhor, mas esse aí não era o que perseguia a igreja do Senhor e tudo mais? Será que não corre o risco dele matar a gente? Não, aí o Senhor Jesus explica para Ananias, ó, não, fica tranquilo, esse aí agora é um vaso meu, né? E eu vou mostrar o quanto convém que ele sofra pelo meu nome, né? Tá lá em Atos capítulo 9, se eu não me engano. O quanto convém que ele sofra pelo meu nome. Então, irmãos, vencedor é aquele que sofre pelo nome do Senhor Jesus, aquele que tem o seu ego crucificado na cruz, livre de orgulho, e aí sim o Senhor vai ter uma vida de explosão e de ressurreição na vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar por aqui, deixa eu só ver se está faltando alguma coisa aqui. Nós falamos, né, que aí nós vemos esse slogan aí, pare de sofrer, esse monte de coisa. Isso aí é contra a cruz do Senhor, né? Isso aí é contra a cruz do Senhor. E pelo contrário, né, acaba levando você para os deleites terrenos, concupiscência da carne, né? Vai sutilmente te encaminhando para esse tipo de coisa. O próprio Senhor Jesus, ele falou, né? Ele falou o seguinte, olha, quando ele fala sobre as raposas, né? As raposas dos campos, as aves dos céus e as raposas têm os seus covis, né? As aves têm os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. E é esse aí que nós estamos seguindo. Senhor Jesus. E o crente carnal, dificilmente ele pode guiar uma outra pessoa a Cristo, né? O crente carnal, ele guia pessoas para instituições religiosas, né? Isso aí é fácil. O crente carnal, dificilmente ele leva uma pessoa a Cristo. A Cristo. O espírito está sendo abafado pelo crente carnal. Então, quem convence é o espírito, porque é uma pessoa vencida. O crente carnal é uma pessoa vencida, embora ela pode falar coisas da palavra e tudo mais, mas ela não tem autoridade, ela é uma pessoa vencida. Então dificilmente ela leva uma pessoa a Cristo, né? Pode levar pessoas a ajuntamentos, a organizações, né? Mas levar a Cristo não leva. Levar a igreja, ela não leva. É o que eu falei, leva pessoas para ajuntamentos, aglomerados e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa, ela vai estar ali no meio de irmãos. Só que se ela não foi levada a Cristo, se ela não viu o cabeça, ela não vê a igreja, ela não sabe o que é a igreja. Ela vai ver vários irmãos ali, mas ela não viu o cabeça, ela não viu o Cristo, né? Então, muitas vezes, por misericórdia, o Senhor Jesus se revela ali à sede da pessoa, né? Porque muitas vezes o crente carnal não conseguiu falar de Cristo à altura do como o Senhor tem que ser falado, né? E não conseguiu ser a pessoa não conseguiu ver Cristo revelado naquela pessoa, né? Então, por misericórdia, muitas vezes o Senhor se revela diretamente àquela pessoa e por outros meios, né? Mas o crente carnal, nós estamos falando questão da autoridade dele. De forma nenhuma ser presunçoso e falar que eu sou esse vencedor, embora eu quero ser contado entre eles, porque há muitas coisas que precisam ser vencidas, né? E que o Senhor tem muita misericórdia de mim ainda. Amém? Mas estamos falando aqui do alvo onde nós queremos chegar, glória a Deus. Pedro andou os 3 anos e meio com o Senhor Jesus durante o ministério dele. E na hora que o Senhor foi para a cruz, Pedro deu tchau. Falou, Senhor, eu estou te negando, vou virar as costas para você. E isso não é para mim não. Ah, mas olha Pedro, não era você que estava andando com aquele ali? Aquele não era o seu mestre? Não, não conheço esse homem. Bye bye, tchau. Né? Então, esse é o nosso cenário, muitas vezes. Na hora que o Senhor traz a sua palavra, traz o fogo, traz a tribulação, a hora que Ele vai nos mortificar para poder a vida dele ressuscitar em nós, nós damos tchau e fugimos. Então nós chegamos nem na superfície das coisas do Senhor, quanto mais adentrar na intimidade, né, da vida do Espírito. Então nós não devemos fugir, né, irmãos? Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, ele fala assim, não estranheis o fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, mas antes dê glória ao Senhor, né, glorificar e tal, porque na medida que nós fizemos os sofrimentos de Cristo, né, passamos pelos mesmos sofrimentos de Cristo, a vida do Espírito vai se manifestar em nós ali, né? Então, irmãos, lê ali 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, 12, 13. Mas depois nós vemos que quando o Espírito do Senhor ele sobre Pedro tem uma autoridade, uma intrepidez, né? E aí ele passa a viver pelo Espírito. Então,
Vamos regar esse espírito, né, irmãos? Para que esse espírito nos dê intrepidez a irmos para a cruz. Foi o que Pedro fez, né? De fato, depois ele não negou o Senhor de forma nenhuma e ele foi de pendurado de cabeça para baixo, né? Que diz a história. Foi preso várias vezes e sempre falou do Senhor, né? A ponto de ser morto por causa desse Senhor. Que assim sejamos nós, né, irmãos? Nessa intrepidez do Espírito. Amém? Semana que vem, amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre Jacó. Amém? Glória a Deus.